Neste momento, o mercado cripto não está dos mais fáceis de se ganhar dinheiro, porque as altcoins, muitas delas já entraram em um processo de correção e o Bitcoin ele está lateral, entre 91 até 109 mil dólares. E nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre esse contexto do mercado, principalmente com relação às altcoins e quando que realmente nós teremos mais altas no mercado. Porque sim, o mercado de altcoins, principalmente, é aqueles que trazem as maiores rentabilidades em um curto espaço de tempo, mas da mesma forma, a maior parte dos investidores perdem dinheiro com as altcoins, por não saberem timing e momento certo de entrar e de sair das altcoins. Por isso eu quero te explicar quando que começa uma alta das altcoins, o que precisa para essa alta realmente se manter e não ser apenas um voo de galinha, e qual é o maior segredo do investidor bem-sucedido. Então agora, sem mais enrolação, você que já é inscrito aqui no canal e sabe que os vídeos são de qualidade, já deixa aquele like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, espera até o final, veja se o conteúdo é de qualidade ou não, aí sim você se inscreve e também deixa o like. Fechou? Combinado? Então vamos lá. Então o sinal mais importante para termos um norte, se teremos realmente uma altcoin season, uma alta das altcoins agora no curto prazo, é só olhar uma coisa bem simples, que é a dominância do Bitcoin. Então repare neste gráfico de cima que nós temos um gráfico que anda em ondas, isso é natural do mercado. Então ele tem momentos de alta, como por exemplo aqui, momentos de baixa, momentos de recuperação e momentos onde ele fica lateral e agora ele voltou para uma tendência de alta de curto prazo. E basicamente, para ser um momento que é interessante se expor nas altcoins, é quando acontece isso daqui, ó, este mesmo movimento onde o gráfico entra numa tendência de baixa, nem que seja no curtíssimo prazo, como foi no final do ano passado. Então, onde eu tenho a confirmação de uma tendência de baixa na dominância do Bitcoin, a partir do momento que ele perdeu este fundo aqui, ó, neste gráfico específico. Então aqui eu realmente tive uma confirmação de que valia a pena se expor nas altcoins. Uma vez que você tem a confirmação, você sabe que você deve segurar as altcoins até este gráfico ele sofrer algum suporte, né? Ele encontrar algum suporte e não conseguir cair mais. Então nessas fases é bom você começar a realizar as altcoins, porque pode ser que seja realmente um suporte, um fundo deste gráfico. Então aqui valeu a pena trocar as altcoins por Bitcoin, porque depois o Bitcoin voltou a ganhar valor contra as altcoins de dezembro para janeiro e fevereiro, e isso segue dessa mesma maneira agora no curto prazo, né? Vale mais a pena segurar Bitcoin do que altcoins nesse momento. E isso fica muito claro, né, por este gráfico do valor de mercado das altcoins. Então, neste período de baixa da dominância do Bitcoin, as altcoins tiveram uma bela valorização, ou seja, ganhou bastante valor de mercado, mas depois que tocou o fundo aqui, ela não subiu mais e, na verdade, lateralizou e depois começou uma correção que segue até o momento, né? Então, repare aqui no curtíssimo prazo, neste período, né, de dezembro até agora, fevereiro de 2025, este gráfico corrigindo, ou seja, está saindo dinheiro das altcoins e está entrando no Bitcoin. E uma coisa bem interessante é que mesmo quando temos a queda aqui da dominância do Bitcoin, isso não significa necessariamente que o Bitcoin está corrigindo. Na verdade, no mesmo período que a queda da dominância do Bitcoin veio, o Bitcoin estava em alta plena, né? Então, esses costumam ser bons momentos de segurar altcoins. Já quando o Bitcoin ele começa a lateralizar e a dominância do Bitcoin também, aí vale a pena você trocar por Bitcoin as suas altcoins. E um dos grandes problemas deste ciclo atual que eu já mostrei nesse vídeo é a quantidade de altcoins que existem. Então lá em 2021, na última grande alt season, que o pessoal usa de base para agora, né? Fala, no ciclo passado a alt season vem em fevereiro de 2021, então logo 2025 vai ser igual, só que eles falam isso sem base nenhuma, eles não utilizam nenhum outro dado para isso, só falam que o ciclo se repete independente do que esteja acontecendo no mundo, mas na verdade não é bem assim. E um dos grandes problemas está aqui, né? Tínhamos 8.384 tokens, e se nós puxarmos na base de dados do CoinMarketCap, temos mais de 10,7 milhões de tokens agora em 2025. Já se puxarmos a base de dados do CoinGecko, temos mais ou menos 17 mil moedas. É claro que a maior parte do dinheiro do mercado cripto se concentra nas 500 maiores, não vai para essas outras centenas de milhares. Mas com mais opções as pessoas acabam diluindo mais o dinheiro, é natural. Então por isso que muitas altcoins também não subiram tanto quanto foi nos ciclos anteriores. Só que agora eu vou mostrar algo que é muito mais importante do que número de tokens e também muito mais importante do que a própria dominância. Na verdade, a alta das altcoins depende muito mais deste fator que eu vou mostrar do que desses outros dois são só consequências, né? Principalmente a dominância do Bitcoin. O número de altcoins é um fator negativo, mas quando tem muita liquidez no mercado, aí fica tranquilo para as altcoins subirem bastante.
Então, se nós puxarmos aqui a última grande alta das altcoins, que foi naquele período que o Bitcoin se valorizou também, mas teve queda na dominância do Bitcoin, foi quando tivemos uma certa política expansionista no mundo, ou seja, olhando para o gráfico de liquidez global, o M2, que mostra quanto tem de liquidez disponível aí na mão das pessoas, empresas, quanto tem de grana aí disponível para o pessoal gastar ou investir e assim por diante. Quanto mais esse gráfico está subindo, maior é a liquidez no mundo, né? Mais dólares estão em circulação. Quanto mais esse gráfico cai, menor é a liquidez no mundo e pior é para o mercado de risco. Então tivemos um período de 2024 que tivemos uma alta, né? Entrou nessa tendência de alto gráfico M2. Então aqui neste ponto a gente teve a alta do Bitcoin do final do ano e também a alta das altcoins. Então aqui neste período, né, de expansão monetária tivemos a maior alta do Bitcoin e também uma alta nas altcoins. Então o Bitcoin lá do início, né, ele estava mais ou menos em 38 mil dólares. Então desde que começou a aumentar esse M2, a aumentar a expansão monetária, o gráfico do Bitcoin também subiu, porque esse é o conceito básico do Bitcoin. Quanto mais dinheiro tem em circulação, quanto mais se imprime dinheiro, mais o Bitcoin se valoriza. E agora, no curto prazo, nós estamos vendo uma correção nesse gráfico do M2. Então repare, a partir desta data aqui, ó, o M2 começou a corrigir e agora ele está lateralizando e corrigindo cada vez mais. E o Bitcoin, a partir deste momento, mais ou menos, ele começou a ficar lateral e não conseguiu subir mais, porque não tem dinheiro novo para entrar no mercado, basicamente. Só vamos voltar a ter altas consistentes e não só um voo de galinha quando realmente aumentar a liquidez global. E é exatamente por este fator que nós temos algumas diferenças de 2024 para 2025 na alta do final do ano. 2024 tivemos uma expansão econômica em certos momentos do ano, né? Também em 2024 tivemos o início do ciclo de corte nos juros. Isso daqui é muito positivo e muito bullish para o mercado, porque corte nos juros, basicamente ao longo do tempo, né, vai facilitar o aumento da liquidez global, que é positivo para Bitcoin e, consequentemente, positivo para altcoins. Outra coisa, a inflação, de certa maneira, ela ficou controlada até novembro. Então, isso daqui também era positivo para corte de juros, então o mercado ficou muito bullish com isso. Só que em novembro de 2024 tivemos aquela inversão onde a inflação ela voltou a subir bastante e isso preocupou muito o mercado, que foi o que trouxe a correção nas altcoins, no Bitcoin também. Outra coisa que é importante, né, é o S&P 500, que tem uma alta correlação com o mercado cripto. Se ele está criando novas máximas históricas, ou seja, subindo cada vez mais, o Bitcoin e as altcoins, consequentemente, principalmente o Bitcoin, também vai estar subindo e depois vem as altcoins atrás do Bitcoin, né? Já em 2025, o contexto, por enquanto, é de incerteza. Então, enquanto aqui nós tínhamos um contexto de corte de juros, certa expansão, né, no M2 global, inflação controlada, em 2025 temos um momento mais de incerteza até a data que eu estou gravando esse vídeo, porque isso muda ao longo do tempo. Então em 2025 ainda não temos uma previsão de quando serão os cortes nos juros, ainda tem muitos investidores com medo de uma possível segunda onda inflacionária nos Estados Unidos, né, porque a inflação ela estava sendo controlada no passado e a partir do final do ano ela voltou a subir e ela ainda está alta. Então essa é uma preocupação enorme para o mercado. Inflação alta, juros altos por mais tempo, isso é ruim para a liquidez global, que no final das contas é ruim para mercado de risco e a gente não terá altas consistentes aí no Bitcoin ou nas altcoins. Então isso daqui ainda é uma preocupação dos investidores. O S&P 500 caro e corrigindo, né, também é uma preocupação. O S&P 500 não está mais renovando suas máximas históricas. Na verdade, ele corrigiu e também está meio lateral igual ao Bitcoin. E a reserva estratégica lá dos Estados Unidos, do Trump, né, ainda não aconteceu, mas eu não apostaria minhas fichas aqui. Ela pode acontecer hora ou outra, mas o mais importante agora não é o que o Trump está fazendo. O mais importante é a questão inflacionária e os cortes nos juros. Isso impacta muito mais no preço do Bitcoin e das altcoins do que o Trump está fazendo neste momento, né? Porque por enquanto não tem nada concreto e nada que gere uma demanda aí sobre Bitcoin. Vocês viram, num contexto de maior certeza de dados muito positivos macro, nós temos uma alta consistente. Em um contexto de incerteza, 2024, de março até quase o final do ano, a gente teve esse contexto de incerteza e foi um dos melhores momentos possíveis de fazer algumas coisas na carteira e não de segurar altcoins no geral, tá? E agora eu acredito que seja um contexto muito parecido esse que nós estamos vivendo e por isso que o investidor bem-sucedido faz algumas coisas neste período. Porque nós não temos que ser um investidor torcedor, porque muita gente comprou altcoins na alta, no topo,
viu essa correção de 40%, 50%, 60% na carteira e basicamente só está torcendo para que venha uma out-season milagrosa aí, igual foi no ciclo passado, mas saiba que não tem nada concreto para realmente ter uma out-season agora. Pode ser que venha lá no final do ano, mas essas altcoins, muitas delas não vão se recuperar. Então a sua carteira tem que estar jogando dos dois lados, tanto do lado para alta, se a gente tiver uma alta, uma mudança macro, quanto do lado da baixa. Você tem que aproveitar as oportunidades na baixa para fazer DCA. Então, basicamente, nos dias que nós temos essas correções e muito medo no mercado, né, o índice de medo e ganância está apontando medo, são bons momentos de fazer DCA no Bitcoin e agora, né, a partir de fevereiro, começa a ficar interessante fazer DCA em algumas altcoins mais sólidas, como por exemplo o Ethereum e a Solana. Mas o investidor bem-sucedido aproveita esses momentos de alta volatilidade para aumentar e fazer aportes, principalmente quando o Bitcoin chega próximo a este fundo aqui, ó, de curto prazo, a esta região. Então toda essa região de 89 mil até os 93 mil dólares, mais ou menos, é uma ótima região de fazer DCA do Bitcoin. Então, quando ele chega próximo a esse topo aqui dos 109 mil, é uma região que você até pode pensar em vender, realizar uma parte, e mais próximo dessa região você vai comprar. Obviamente que é um DCA muito pequeno e fracionado, você não gasta todo o seu caixa e também você não vende todos os seus Bitcoins nos 109 mil. Você pode vender só uma pequena parte. Então, no dia da DeepSeek, por exemplo, onde o Bitcoin ele caiu bastante, foi um dia de fazer DCA. Na segunda-feira, onde teve as sanções, onde tivemos lá a questão das tarifas, né, no Canadá e no México com o Trump, que teve uma grande correção no mercado, foi um ótimo dia de DCA na segunda, né? Aqui nós usamos 3% do caixa para comprar nessa correção, inclusive eu avisei alunos, avisei membros quando a gente fez esse movimento. Olha lá, um exemplo, né, das compras durante algumas dessas quedas, né, lá no grupo dos alunos, ó, fala turma, aproveitando a queda de hoje para comprar mais Bitcoin, os alunos curtindo e dando beleza aqui. Então é isso que o investidor bem-sucedido está fazendo agora. Ele tem caixa, ele não está 100% em altcoins, não colocou mais dinheiro do que deveria nas altcoins e em sua maior parte da carteira ele tem Bitcoin e claro, sempre tenha caixa, não gaste todo o caixa e não venda todos os Bitcoins quando o Bitcoin voltar a 109 mil, por exemplo. Você pode realizar uma parte que vira caixa, aí você usa esse caixa para comprar o Bitcoin mais barato. E olha, se você quer uma corretora confiável, que é considerada uma das corretoras mais seguras do planeta para comprar e negociar criptos, eu recomendo que você use a Crypto.com e eu vou deixar o link aqui abaixo. Essa é uma corretora que eu utilizo há anos e nessa questão nova tributária, né, ela entra, mesmo sendo uma corretora internacional, ela entra na regra das corretoras nacionais, onde você tem até 35 mil reais com lucro para você vender por mês dentro da corretora, né, para você não precisar pagar imposto, porque se você fizer a mesma coisa em corretoras internacionais, você tem que pagar 15% sobre o seu lucro, independente do valor que você faça a realização. Então, por isso eu concentro a maior parte das minhas operações aqui nessa corretora que é centralizada e outra parte também no DeFi. Mas se você quiser aprender e utilizar essa corretora, eu tenho um vídeo aqui explicando tudo sobre ela e abaixo eu deixo o link que você pode ganhar até 60 dólares nos seus primeiros depósitos e completando as primeiras missões da plataforma. Agora, continuando sobre uma coisa muito importante dos ciclos, né, que as pessoas adoram comparar os ciclos na parte de alta, mas elas esquecem um pouco das partes de baixa, é que nesses momentos de alto volume de queda, ó, inclusive que são naturais, né, quedas de 30%, 40%, 50% nos ciclos passados, foram ótimos momentos de compra durante um bull market, né, que foram estes períodos ó, de correções e de acumulação. Aqui parece muito curto prazo, mas foi um prazo bem grande aqui, ó, essa acumulação e essa correção para depois o Bitcoin dar mais uma disparada de alta. Então esse tipo de movimento é natural no mercado cripto, então não fique com medo das próximas correções, que provavelmente nós teremos mais correções ainda no Bitcoin antes de voltarmos a subir mais forte. E saiba que esses são momentos muito oportunos de comprar, ó. Isso no segundo ciclo, a mesma coisa, ó. A acumulação foi mais longa ainda, tivemos duas grandes quedas, né, duas pedradas de baixa, para depois ele voltar a subir aos poucos e depois ter a disparada. Neste ciclo a mesma coisa. Neste ciclo também, ó, a mesma coisa, aqui nessa fase ó, de grandes correções costumam ser ótimos momentos para aportar. Agora trazendo aqui para o ciclo atual, um ponto muito importante é olhar o preço médio dos short-term holders, das pessoas que compraram Bitcoin de 2 meses para cá. No geral, o preço médio dessas pessoas que segura Bitcoin por 2 meses, né, está na faixa dos 91.685 dólares. Então, essa é uma região de suporte muito importante. Isso significa que essa é uma boa região de fazer DCA. Caso o Bitcoin chegue próximo
a essa faixa dos 91.685, saiba que é um bom ponto de entrada, de compra e não um bom ponto de venda neste momento atual, né? E olha, existe uma grande chance do Bitcoin voltar para essa região e existe ainda uma chance dele buscar outros alvos que eu já passei para os alunos, para os membros do canal, que seria os alvos ali entre 85 mil dólares e talvez até entre 74 mil e 78 mil dólares. Por isso que, mesmo sabendo que é uma oportunidade, os 91 mil, nós não gastamos todo o caixa. Tem que ter caixa, não gaste todo o seu caixa. Inclusive, pegando essa última correção, né? Os alunos estavam falando sobre ela lá mais ou menos 8h30 da noite. Eu comecei a acompanhar ela próximo das 10h40. Quem acompanhou essa última correção do Bitcoin de domingo para segunda, foi muito rápido, né? Aí já 10h49 eu mandei, né? Vale a pena programar as ordens de compra quando o Bitcoin estava ali na faixa dos 94 mil dólares, mais ou menos. Falei, vale a pena programar na faixa dos 91 mil, né? Que era o nosso primeiro alvo aqui de compra do Bitcoin de DCA. E repare que no primeiro alvo, ó, é uma compra de 3 a 7%. Então não gaste todo o caixa, é isso que eu tô falando. Aí eu falei aqui, ó. Nessa compra eu vou programar para usar apenas 3% do caixa. Então, não gaste todo o dinheiro. E deu uma questão de uns 15, 20 minutos. O Bitcoin chegou lá rapidamente nos 91.200, se eu não me engano. Pegou nossa ordem em 91.550, mais ou menos. E depois ele voltou a subir. Mas olhando o gráfico aqui no curto prazo, ó, repare que ele está preso entre essas duas linhas amarelas, né? Que é o seu suporte e suas resistências. Então, quanto mais próximo o Bitcoin ele chegar desse suporte aqui, melhor é para se comprar. E quanto mais próximo ele chegar dessa resistência, melhor é para você realizar, principalmente se você estiver preso em altcoins. Ainda o Bitcoin vai querer fazer esse movimento aqui, ó, de ficar preso aqui por mais tempo, né? Então sempre que ele chega nessa região aqui, ó, é um ótimo alvo de fazer DCA. Obviamente que se as coisas piorarem, principalmente na macroeconomia, o Bitcoin ainda tem outros alvos para buscar aqui mais abaixo, né? Lá nos 84 mil e depois mais abaixo ainda entre 80 e 75 mil. Aqui provavelmente seria o fundo do mercado se o Bitcoin caísse mais, né? E saiba que quedas assim são naturais, tá? Porque o Bitcoin cairia ali mais ou menos 30%. E é natural ele ter uma correção de 30% para depois voltar a subir mais forte e buscar novos patamares acima, né? Então esteja preparado para esse tipo de movimento, esteja preparado para o pior na sua carteira, porque aí sim vai ser um ótimo momento de entrar no Bitcoin e também nas altcoins que vocês adoram. Mas por enquanto, ainda é um momento de proteção, de ficar em Bitcoin e poucas altcoins mais consolidadas, como Solana e Ethereum. Até alguns alunos tinham perguntado antes da queda do Bitcoin, né? Bitcoin 96 mil, será que é melhor aportar ou esperar? Aí eu falei o seguinte, ó. Na minha opinião, bem pouco, porque estava em região de sobrevenda, porque a chance é alta de vermos o Bitcoin em patamares mais baixos. Mas cada um deve analisar aquilo que cabe dentro do seu perfil de risco e lembra que ninguém tem bola de cristal, isso é muito importante. O importante é ter bastante caixa para o mês de fevereiro, mas no meu setup hoje já é um bom dia de DCA. Comprei menos de 1% do meu caixa, então quando ele estava ali em 96 mil, ele estava também com RSI apontando para a compra. Mas como ele ainda estava relativamente caro, na minha opinião, eu comprei muito pouco, né? Aí depois ele caiu para 91 mil, aí eu aumentei o aporte para 3%. Então repare nisso também, quanto mais ele cai, maior é meu aporte. Então agora que eu acho ele caro, eu aporto muito pouco, mas quando ele fica mais barato, eu aporto muito mais. Por que eu aporto agora no caro e não aporto só quando ele estiver barato? Porque ninguém tem bola de cristal, então por isso que eu tenho que aportar agora os 91 mil, mas se ele cair para 85 eu tenho que aportar mais, e se ele cair para 74 eu tenho que aportar mais ainda, para depois eu colher os frutos lá na frente daqui a alguns meses. Outra coisa importante, né? Não avisamos apenas os alunos, também avisamos os membros no mesmo instante, né? Então se você quiser ser membro do canal, você tem dois planos, um plano mais básico e um plano premium. A diferença dos planos é que no Premium você tem acesso a uma live semanal exclusiva e também você tem desconto no RCC, que é o meu treinamento de criptos completo, né? Inclusive, quem quiser fazer parte do RCC, perdeu a última turma de janeiro, nós vamos abrir as vagas em março apenas, né? Então tem ainda algumas semanas para quem quiser entrar e se planejar. Pegando algumas coisas que os alunos falaram, né? Muitos alunos da turma de janeiro, eles tinham entrado pelo FOMO em dezembro no mercado. O André, por exemplo, ele deu um depoimento aqui espontâneo. Queria dizer que no seu caso já me
ajudaste bastante, porque ele é português, pois apenas entrei no mercado em novembro do ano passado, ou seja, quando estava na alta, já numa fase de alta, e gastei todo o meu caixa para comprar moedas que já estavam caras, apenas para ver elas desvalorizando. Aí eu estou falando, né, há algum tempo já, que era melhor trocar altcoins por caixa e se proteger, e ele fez exatamente isso. Ó. Mas graças ao que disseste sobre a importância de aumentar o caixa, acabei por ir vendendo grande parte das altcoins, e ele trocou por Bitcoin e caixa e conseguiu proteger o patrimônio e ainda tinha caixa para comprar nessa baixa a valores menores do que o que ele viu lá no passado. Então esse é um treinamento, ninguém tem bola de cristal, mas temos humildade e muitas vezes nós estamos acertando os movimentos de mercado, de proteção ou de exposição. O Mark falou a mesma coisa, ó, também sou dessa opinião. Acho o Eric um rapaz honesto e que de certeza absoluta lhe custou suores para chegar onde está. Ele também fez a mesma coisa de se proteger, né? Porque eu falei muitas vezes isso de proteção de capital e depois para ter caixa para aproveitar essas baixas. Isso antes de virem as baixas, né? E o Miguel também falou a mesma coisa, ó, também deu um depoimento logo em seguida. Então, os alunos RCC, as pessoas que realmente acompanham de verdade esse canal, conseguiram se proteger, isso eu fiquei bem feliz. Agora, dupla, me fala aqui nos comentários, o que você acha dos próximos passos no mercado? Ainda vale a pena segurar altcoins? Vai vir altcoin season agora ou não? Você acredita mais na minha tese que vale a pena esperar mais um pouco para comprar as altcoins ainda mais baratas? Ou esperar alguma melhora na situação macro para aí sim a gente voltar a se expor em altcoins quando voltar numa tendência verdadeira de alta? Por enquanto, ainda eu acho que o risco é muito grande de comprar altcoins. Vale mais a pena comprar Ethereum e Solana e principalmente Bitcoin e lembre-se, tenha caixa. Agora eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Te desejo um grande abraço, um ótimo resto de dia e até lá!